Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Estamos de volta com o Matematizei News, trazendo as últimas notícias sobre o universo científico. Se você é novo por aqui, já deixa o like e se inscreve no canal. Temos vídeos novos toda semana. Seja membro do canal e ajude a disponibilizarmos mais conteúdos científicos aqui nessa plataforma, além de contar com benefícios exclusivos, principalmente se você for estudante ou pesquisador. Dá uma olhadinha clicando no botão logo abaixo. Simulações de computador estão fornecendo uma nova visão sobre o comportamento desenfreado das estrelas de nêutrons canibais. Quando uma estrela de nêutrons suga material de uma companheira binária próxima, a combustão termonuclear instável desse material acumulado pode produzir uma explosão violenta que envia raios X por todo o universo. Como exatamente essas poderosas erupções evoluem e se espalham pela superfície de uma estrela de nêutrons é um mistério, mas ao tentar replicar as explosões de raios-X observadas através de simulações, os cientistas estão aprendendo mais sobre os seus prós e contras, bem como sobre as estrelas de nêutrons ultradensas que as produzem. Podemos ver estes eventos acontecerem com mais detalhe através de uma simulação, diz o astrofísico computacional Michael Zingale, da State University of New York, em Stony Brook. Uma das coisas que queremos fazer é compreender as propriedades da estrela de nêutrons, porque queremos compreender como a matéria se comporta nas densidades extremas que encontraríamos numa estrela de nêutrons. As estrelas de nêutrons são alguns dos objetos mais densos do universo. Elas são o que sobrou depois que uma estrela massiva viveu sua vida, ficou sem combustível e explodiu em uma supernova. Embora o material exterior seja lançado para o espaço, o núcleo da estrela colapsa sob a gravidade, formando uma bola super densa com cerca de 20 km de diâmetro, acumulando nessa pequena esfera tanta massa como cerca de 2,3 sóis. Espera-se que a matéria que é comprimida tão densamente seja um pouco maluca, para dizer o mínimo, mas os cientistas podem estudar as suas explosões termonucleares para impor restrições ao seu tamanho, o que por sua vez pode ajudar a modelar os seus interiores. Não podemos exatamente nos aproximar de uma estrela de nêutrons para observar a reação termonuclear mais de perto, por uma série de razões, distância, perigo, esse tipo de coisa. Mas podemos coletar todas as informações que pudermos sobre as rajadas de raios-X das estrelas de nêutrons e tentar montar uma simulação cujos resultados correspondam aos dados observacionais. Parece simples, mas a física das estrelas de nêutrons é realmente complicada. Simular seu comportamento requer muito poder de computação. Em trabalhos anteriores, os pesquisadores usaram o supercomputador Summit do Laboratório Nacional de Oak Ridge para simular as chamas termonucleares em 2 dimensões. Agora, eles desenvolveram esse trabalho e ampliaram suas simulações para uma 3ª dimensão. O grande objetivo é sempre conectar as simulações desses eventos com o que observamos, explica Zingale. Nosso objetivo é entender a aparência da estrela subjacente e explorar o que esses modelos podem fazer em todas as dimensões é vital. O modelo de estrela de nêutrons 3D tinha uma temperatura vários milhões de vezes mais quente que a do Sol e uma velocidade de rotação de 1000 rotações por segundo, o que é bastante próximo do limite superior teórico da velocidade de rotação da estrela de nêutrons. Em seguida, simularam a evolução inicial da chama termonuclear. Embora a chama na simulação 2D tenha se espalhado um pouco mais rápido do que na versão 3D, as tendências de crescimento em ambos os modelos foram muito semelhantes. Este acordo significa que a simulação 2D continua a ser uma boa ferramenta para estudar essas explosões frenéticas, mas ainda há algumas coisas que não pode fazer. Por exemplo, a turbulência comporta-se de forma diferente em 2 e 3 dimensões, mas ser capaz de usar a simulação 2D para as partes que ela pode realizar liberará poder de computação para outras coisas, como aumentar a fidelidade da gravação. Com esta informação em mãos, as simulações podem ser postas em prática para fornecer informações reais sobre como as estrelas de nêutrons têm seus tremendos acessos de raiva. Estamos perto de modelar a propagação da chama por toda a estrela, de polo a polo, diz Zingale. Físicos obtiveram o primeiro indício experimental que pode ser interpretado como a mais procurada de todas as partículas do universo, o graviton.
O sinal, que os físicos chamam de excitação coletiva com spin, foi gerado por entidades, chamadas modos gravitons quirais. E um modo graviton quiral parece ser semelhante a um graviton, uma partícula elementar ainda a ser descoberta, e que, segundo algumas teorias, dá origem à gravidade, uma das forças fundamentais do universo, cuja causa permanece misteriosa. Parece tudo incerto demais. E mas a possibilidade de estudar partículas semelhantes ao graviton em laboratório pode ajudar a preencher lacunas críticas entre a mecânica quântica e as teorias da relatividade de Einstein, resolvendo um grande dilema na física e expandindo a nossa compreensão do universo. A equipe descobriu a excitação, um pico nos dados, em um tipo de matéria condensada chamada líquido de efeito Hall quântico fracionário, FQHE. Os líquidos FQHE são um sistema no qual os elétrons interagem fortemente. Apesar do seu nome, o material é um semicondutor bidimensional sujeito a altos campos magnéticos e baixas temperaturas. Esses líquidos podem ser descritos usando a geometria quântica, dando origem a conceitos matemáticos que se aplicam às minúsculas distâncias físicas nas quais a mecânica quântica influencia os fenômenos físicos. As teorias já indicavam que os modos gravitons quirais poderiam emergir nos FQHEs quando esses são atingidos pela luz. Mas até agora ninguém havia conseguido bolar um experimento capaz de demonstrar isto experimentalmente. Nosso experimento marca a primeira comprovação experimental deste conceito de gravitons, postulado por trabalhos pioneiros em gravidade quântica desde a década de 1930 em um sistema de matéria condensada. Análogo de graviton. Uma das técnicas mais usadas para estudar fases quânticas em sistemas de estado sólido é chamada de espalhamento inelástico ressonante de baixa temperatura, que mede como as partículas de luz, ou fótons, se espalham quando atingem um material. O modo como se dá esse espalhamento revela as propriedades subjacentes do material. A equipe adaptou essa técnica para usar luz polarizada circularmente, na qual os fótons têm um spin específico. Quando os fótons polarizados interagem com uma partícula como um modo graviton quiral, que também gira, o sinal do spin dos fótons muda de uma forma mais forte do que se eles estivessem interagindo com outros tipos de modos. Depois de gastar 3 anos construindo um laboratório para permitir a realização desse experimento inédito, a equipe observou propriedades físicas consistentes com aquelas previstas pela geometria quântica para os modos gravitons quirais, incluindo sua natureza de spin 2, lacunas de energia características entre seus estados fundamental e excitado e dependência dos chamados fatores de preenchimento, que relacionam o número de elétrons no sistema ao seu campo magnético. E prevê a teoria, todas essas características são também típicas dos gravitons, partículas ainda não descobertas que se prevê serem as portadoras da força da gravidade. E como são tão parecidos, os modos gravitons quirais podem funcionar como um análogo dos gravitons. Os gravitons, propriamente ditos, seriam o resultado de flutuações métricas quantizadas, nas quais a estrutura do espaço-tempo é puxada e esticada aleatoriamente em diferentes direções. Estudar outros fenômenos. Embora a partícula seja apenas um análogo do graviton, a teoria por trás dos resultados da equipe pode conectar 2 subcampos da física: a física de altas energias, que opera nas maiores escalas do universo, e a física da matéria condensada, que estuda os materiais e as interações atômicas e eletrônicas. A equipe agora pretende trabalhar com energias mais altas e usar outros materiais quânticos, onde a geometria quântica prevê a emergência de propriedades devido a excitações coletivas, como acontece nos supercondutores, por exemplo. Por muito tempo, houve esse mistério sobre como os modos coletivos de comprimento de onda longo, como os modos gravitons quirais, poderiam ser investigados em experimentos. Fornecemos evidências experimentais que apoiam as previsões da geometria quântica, disse Liu.